Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast aqui, André Bona falando com vocês e falando novamente sobre investimento em ações. Bom, não apenas em ações, tá? Até esse conteúdo que a gente vai mostrar aqui hoje, que a gente vai falar, esse papo que eu vou bater com vocês hoje, ele não é exatamente só sobre ações, mas eu acho que em ações ele aparece mais claramente. Aqui a gente vai falar da armadilha, né, do perigo que é o viés da confirmação na escolha de ações. Mas isso é um alerta que eu faço para vocês com relação aos vieses cognitivos que todos nós possuímos e daí a importância da gente ler e estudar um pouquinho sobre economia comportamental, né? Quem já viu meus vídeos aqui no meu canal, no podcast, os conteúdos aqui no podcast, algumas postagens nas mídias sociais, também nas mídias do BTG Pactual Digital, já me viu falar e mostrar e sugerir a leitura de alguns materiais relacionados à economia comportamental. Normalmente o principal deles é o livro Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, do Daniel Kahneman, né? E o Misbehaving, do Richard Thaler. Então eu acho que são duas leituras interessantes que, se você gosta de ler, fica a minha recomendação. E muitas pessoas que acompanham as mídias já estão lendo, porque já viram eu recomendar anteriormente. E o grande ponto dessas leituras é que elas mostram para a gente como nós possuímos vieses, né, cognitivos, né, ou seja, reações na tomada de decisão que parecem ser racionais, mas que na verdade elas têm um monte de falha. E a gente, por que é importante conhecer esse conteúdo comportamental? Porque a partir daí a gente sabe que nós seremos falhos na tomada de decisão e seremos enganados pelo nosso próprio cérebro. E isso vai nos prejudicar na tomada de decisão. Então eu sempre falo da importância de você ter métodos de investir, métodos de alocar, né? Saber como que eu aloco meus investimentos em curto, médio e longo prazo. Na parte de ações, né, que você vai usar no longo prazo, você vai ter princípios bem definidos de investimento, ou seja, você vai, antes de escolher as ações, você vai definir o que você quer, eu vou comprar boas empresas. Então, o que é boa empresa para você? Você tem que definir isso antes para depois você ver aquelas que se enquadram nisso, sim ou não. E não ficar olhando na individualidade, porque senão você vai ser levado a acreditar que uma determinada ação, uma determinada empresa é boa simplesmente porque você ali está vendo informações boas dela, mas que na verdade não passam num crivo geral que você pode estabelecer antes, né, de maneira mais completa. Então, repara que quando a gente separa o princípio da tomada de decisão com relação ao momento, ou seja, o princípio e o momento da decisão, né, essa é a separação, a gente num primeiro momento a gente reflete muito mais sobre os princípios, a gente não está pensando sobre ações, a gente está pensando em princípios gerais, e no segundo a gente está pensando nas ações que podem se enquadrar no princípio. Então, isso elimina muito. Por isso que sempre ter método de investimento, ou até para as outras coisas, tira a gente de um monte de enrascada que a gente pode se meter por falha, né, no nosso comportamento, né, o nosso cérebro trabalhando e buscando ali respostas que não são as melhores, mas usando justificativas lindas para isso. Um dos vieses que pode afetar a tomada de decisão é o viés de confirmação, né? Então, às vezes, quando você não tem um método definido, você pode ouvir falar sobre uma empresa, ou um colega seu que está investindo numa empresa, ou você ver um vídeo no YouTube sobre aquela empresa, né? Alguém falou, eu invisto nessa empresa aqui, ó, e tal, essa empresa é boa e tal, bababá. E aí você, o que você fala? Nossa, então eu vou ver isso aí, eu vou ver essa empresa. E você vai apenas procurar coisas positivas daquela empresa. Então você só vai se atentar a fatores que confirmam aquela primeira impressão. E isso é um erro gravíssimo de tomada de decisão. Você está se enganando. Você está numa armadilha de apenas olhar as coisas positivas daquela coisa que você gostaria de ver como uma oportunidade.
Da mesma maneira que às vezes as pessoas colocam na minha mídia social, alguma coisa assim, empresa tal, né, não sei o quê, a pessoa está perguntando, ela quer que eu valide algo que ela talvez já vá fazer, independente disso, ela precisa de uma validação, né? Como se o que eu achasse muda a realidade. O que eu acho não é a realidade é o que é a realidade. Então, ver o que eu acho, você está partindo do pressuposto que o que eu acho vai ser o certo, mas será que é? Então, é muito provável que possa não ser, né? Porque ninguém tem o dom de antever o futuro. Então, baseado nisso, é importante você ter cuidado e saber que você vai estar exposto a isso. Alguns exemplos de viés da confirmação a gente pode ver atualmente quando a gente analisa o comportamento, por exemplo, atual de engajamento político nas mídias sociais, né? O que acontece com esse viés de informação? Então você tem uma turma A e você tem uma turma B, essa coisa que o pessoal fala de polarização, etc. E aí a turma A, ela só consome produtos ou informações, informações provenientes das fontes que abastecem movimento A. E a turma B só consome informações provenientes da turma que abastece B. Então isso significa que todos os motivos vão ficando cada vez mais fortes para cada um, porque tudo que você recebe de informação é aquilo que valida aquele lado que você acabou se posicionando. E muitas vezes o algoritmo das mídias sociais ele vai te sugerir aquilo que você viu mais. Por exemplo, você vai lá, tá vendo um vídeo, passou ali, deixa eu ver isso aqui, você clicou, ele já mentalizou que você clicou aqui, ele vai começar a te sugerir mais aquilo. Então você é levado a consumir cada vez mais conteúdo daquilo que você tem interesse, só que não necessariamente que você tem interesse, mas que o algoritmo pensa que você tem interesse. Então você vai ficando cada vez mais numa bolha, porque você só vê aquilo ali, que aquilo passa a ser tudo que você consome. Então isso é um viés da confirmação, porque se você tem uma predileção para o lado A ou para o lado B, você vai ter todo o reforço de que aquilo ali se confirma, né? Então eu falei de política, porque agora é uma coisa que rola muito nas mídias sociais, mas falando aqui em outros aspectos, não é novidade, a novidade é nas redes sociais, mas por exemplo, time de futebol, né? Há quantos anos isso existe? Então, se você pegar lá, você, por exemplo, antes até das mídias mesmo, quando eram só os sites e tal, né? Você começa a ver as notícias lá do seu time que você torce. Aí o outro time lá é o seu rival. Aí você vê do seu e você só vê todas as explicações daquela seu time ali, com as explicações e a visão dele sobre as coisas, que o juiz roubou, que não sei quem, que favoreceu A ou B, etc. E você vai criando todos os argumentos, todas as percepções em cima daquilo. O outro que torce para o outro time vai ter a mesma situação no outro lado lá. Então o viés de confirmação ele já existe há muitos anos, independente de mídias sociais, independente desse negócio de polarização, mas com outras ferramentas, né? Você selecionando aquilo que você quer estar exposto em termos de informação, ou que você se expõe e vai se colocando dentro das suas bolhas particulares. E nesse caso da escolha de ações, o que pode acontecer é você realmente ter boas impressões sobre uma empresa, mas no momento de começar a avaliar essa empresa, você desejar ter encontrado uma oportunidade. E isso é comum e é normal, porque quando a gente vê uma coisa diferente, poxa, essa empresa aqui, tal, será? Aí você, nossa, será que eu estou diante de uma oportunidade? Você quer estar diante de uma oportunidade. Isso é natural, todo mundo quer. Nossa, será que eu posso aqui achar uma mina de ouro, né? E aí só que aí qual o risco? Como você quer ter encontrado uma boa oportunidade, você começa a pegar essa boa oportunidade e começa a procurar informações só que validem essa sua oportunidade. E dentro do processo científico, digamos assim, né, o que você tem que fazer é justamente ao contrário. É você levantar os pontos falhos dessa oportunidade para que você possa ver como que nesses pontos falhos essa sua visão se confirma ou não. Então, normalmente, a ideia
de um insight e um estudo, você tem que confundir muito. Aliás, você tem que tomar muito cuidado para não confundir o que é efetivamente uma pesquisa, uma informação que você vai tendo com uma empresa, com simplesmente o ajuntamento de coisas positivas que você gostaria de ver. Né? É difícil, todos nós vamos passar por isso, tá? É bem comum acontecer, e daí a importância dos princípios que a gente falou alguns podcasts atrás, porque no princípio você joga, ele se enquadra ou não se enquadra e ponto final, né? Então, mas é muito importante você ter isso, porque às vezes você não está fazendo estudo. Eu estudei demais a empresa, eu sei tudo de bom da empresa, mas você não achou nada de ruim? Não. Então, meu amigo, aí é fácil. Qualquer um pode ver só coisa boa de uma coisa ou ver só coisa ruim de uma coisa. A questão ali é o que você viu de bom, o que você viu de ruim. Uma das coisas que você pode fazer quando você estiver olhando uma empresa assim, é você fazer uma tabela simples, né, dividida em 2 colunas, prós e contras, por exemplo, forças e fraquezas. Aí vai acabar caindo na análise SWOT lá, né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. E você tem que ser capaz de preencher as coisas nos 2 lados, as colunas todas. Porque uma análise não tem como só ver coisas negativas ou só ver coisas positivas. Então essa é uma maneira de você sempre anotar, colocar prós e contras de uma determinada empresa, porque se você só tiver muito mais coisa de um lado e pouco de outro, talvez essa que você tem pouca coisa de informação, seja positivo ou negativo, não importa, te aponte a necessidade de procurar mais coisas naquele aspecto ali. Então isso te ajuda a fugir do viés da confirmação, ou seja, um método de pesquisa, de estudo, te ajuda. Então sempre o método é a salvação. É por isso que o método é tão importante. Ter um método para investir, ter um método para escolher ações, ter um método para estudar as empresas, porque sem o método você pode cair no viés de confirmação e vários outros viés cognitivos, e isso fazer com que tudo faça sentido na sua decisão, apesar da decisão ter sido péssima. E quando eu falo péssima, eu não falo péssima em resultado, de se rendeu ou se não rendeu. Eu falo péssima em ela ter sido ruim mesmo na essência da tomada de decisão. Você não tem os elementos necessários, você tomou uma decisão errada porque o que existe de informação não prova aquele seu ponto, mas você tomou essa decisão simplesmente porque você só viu uma parte dos pontos, né? Que até o Kahneman também usa um termo chamado Wise-Yacht, né? What you see is all there is, ou seja, tudo que você vê é tudo que há, não é. Então ter consciência de que a gente pode chegar a conclusões baseadas só no que a gente está vendo e esquecer que existe além do que a gente está vendo, ajuda também a impedir esse tipo de falha grotesca na tomada de decisão, né? E aí por que render ou não render também é um negócio triste de você avaliar? Porque assim, imagine que eu tome uma decisão de investir numa determinada empresa, porque na minha teoria aqui, na minha avaliação, eu enxerguei uma série de oportunidades aqui e tal, e beleza, e coloquei lá. Aí a empresa disparou, dobrou de preço no mercado em X tempo. Nossa, eu acertei. Não. Será que você acertou? Será que o fato dela ter subido, dela ter se valorizado, da empresa ter crescido, gerado mais lucros, foi decorrente daquilo que você disse que tinha de oportunidade? De repente não foi nada daquilo. De repente foi por outros fatores. Não, nada disso eu estava pensando, mas o concorrente quebrou. Né? Ou, não era nada disso que eu estava pensando, mas veio uma empresa maior e comprou ela, e aí aconteceu isso. Então, às vezes, o viés da confirmação também vai te deturpar no resultado. Então, o que seria um resultado correto nessa visão não seria apenas que você investiu numa empresa e acertou se ela rendeu ou não rendeu, mas sim que se o motivo que levou ela a render conforme você acreditava foi o mesmo daquele que você tomou a decisão. Aí sim seria um acerto. Então muitas vezes você pode ganhar dinheiro, você pode acertar a empresa que vai se valorizar, mas a sua decisão ainda assim ter sido errada e a sorte ter atuado para te mostrar algo que não foi fruto da sua decisão, mas foi fruto de outra coisa. Então daí a importância de você
saber que existem os viés da confirmação, não desenvolver um excessiva autoconfiança, né? E sempre tentar encontrar coisas contrárias àquelas que você gostaria de encontrar quando você está estudando na empresa, beleza? Então essa é a dica de hoje aí. Um grande abraço e até o próximo podcast.